Olá pessoal, bem-vindos ao canal, deixem o like e se inscrevam. Nossa história começa com uma jovem de cabelos rosa vendendo melancias. Ela fala para as pessoas comprarem, porque as melancias são doces. Então aparece um cara, e pergunta se elas estão maduras. A moça responde que sim, mas se acham que não estão, não precisam comprar. O rapaz decide experimentar, mas logo gospe falando que as melancias não são boas e ela está tentando enganá-los. Ele fala para seus comparsas para pegarem a garota para ensinarem uma lição a ela. Os FDP ficam todos animadinhos, um fala que nunca viu uma garota tão bonita, outro diz que a noite vai ser muito divertida, se é que você me entende. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. A moça grita chorando dizendo que não, para que não façam nada com ela. As pessoas em volta criticam os bastardos mas não fazem nada para ajudar, falam que eles ficam molestando as pessoas à luz do dia, mas ninguém pode desafiá-los pois o líder dos FDP estava com o Fengui. Isso era horrível mas ninguém é maluco o suficiente para fazer alguma coisa. O líder do bando diz a ela que pode continuar gritando, mas mesmo que ela grite e chore até estourar a garganta ninguém viria socorrê-la. Então a cena é cortada para um bastão de madeira voador e uma voz forte dizendo para deixá-la ir. O bastão voador, que provavelmente era discípulo do Kakashi, acertou o butico do líder do bando, e ele virando os olhinhos caiu no chão gritando de dor. O careca fica surpreso e grita que o butico do terceiro irmão foi violado. Então nosso prota aparece dizendo como eles se atrevem a molestar sua irmã, eles são lixo e que vai acabar com eles. O careca pergunta de onde saiu esse pirralho, o outro diz que ele está cansado de viver. O violado manda o prota ir à merda e fala para seus comparsas matá-lo. Mas o nosso prota mostra que ele que é o protagonista dessa história e já mete outro pedaço de madeira na boca do líder e o mesmo cai chorando de boca cheia. O careca já exclama que o terceiro irmão foi violado outra vez e o líder manda acabarem com ele rápido. Então eles vão para cima do prota e ele tenta acertá-los, mas o coitado ainda não entende dos Paranauê e não acerta ninguém. Os malucos vendo isso partem para cima sem dó e quebram ele no pau. Seu irmão pede para que parem mas é em vão. A bagunça só parou com a chegada da polícia, pois neste momento eles saíram correndo dizendo que na próxima vez o matarão. Seu irmão corre para ele chamando seu nome, Iehan, e pedindo para que desperte. Neste momento o prota se vê flutuando em um espaço vazio e o seu colar emite umas luzes misteriosas e 2 raios entram em seus olhos e ele grita de dor. Mais tarde nosso prota desperta no hospital e dá de cara no zopai da enfermeira. Ela sem entender pergunta o que ele está fazendo, ele pede desculpas e diz que foi um acidente, mas ela diz que se foi de propósito vai chamar a segurança. Neste momento o prota viu que a roupa dela estava transparente e disse que ela era uma mulher lasciva. Sua irmã abre a porta muito ansiosa perguntando se ele está bem. Iehan responde para sua irmã dizendo que está bem, mas logo ao vê-la, ele percebe que suas roupas estão transparentes e ele grita para que sua irmã vista alguma roupa. Ela toca sua testa um pouco envergonhada e pergunta que bobagens ele está dizendo pois ela está usando roupas. Por um instante ele fica olhando o zopai de sua irmã e então ela diz aliviada e um pouco desconfiada, que ele não tem febre e se pergunta se o seu cérebro está danificado. O prota confuso, pois não sabe como as roupas de sua irmã voltou a aparecer. Preocupado ele se pergunta o que diabos está acontecendo. Então ele se vê flutuando em um local vazio com inscrições onde aparecem as mensagens, método dos olhos, Yin e Yang. O olho da esquerda é o Yin, e o olho da direita é o Yang. O olho, Yin, permitirá atravessar o inframundo, e o olho Yang pode ver tudo. Iehan fica confuso pensando no que viu e resolve tentar usar os olhos Yin e Yang. Então quando ele tenta usar os olhos do Yin e Yang, ele consegue ver fora de sua sala, vê as enfermeiras, e os médicos passando então ele pensa que é incrível, realmente pode ver através de tudo, e deseja ir mais longe. Em um certo momento ele chega a ver uma sala onde tem um médico fazendo coisas libidinosas com uma enfermeira e ele pensa consigo que esse velho é um pervertido. Ele decide tentar de novo então ele viu uma enfermeira muito bonita segurando uma seringa e ele fica todo animado pensando que inclusive ele pode ver essa enfermeira.
E ele pensa em tentar dar uma olhada mais caprichada e fica torcendo para ela virar, pois ele tá vendo ela só de costas, e o prota queria ver seu rosto. Ela começa a virar, e ele todo animado, com os hormônios à flor da pele, comemorou porque finalmente ela vai dar a volta para que ele possa vê-la completamente. No entanto, quando ela vira, não é exatamente o que ele estava esperando. E ele cai de susto. Traumatizado com essa experiência horrível que passou, ele fica pensando que esses olhos não servem para nada. Então uma enfermeira entra no quarto e chama a irmã dele para que pague os custos do hospital. O prota observa sua irmã responder à enfermeira dizendo que está de acordo e logo estará lá. Quando ela sai, ele usa os olhos divinos para ver o que está acontecendo. Então ele vê sua irmã pagar a enfermeira e perguntar se o dinheiro era o suficiente. A enfermeira responde que sim, é o suficiente, e que o Yehan está bem e já pode ter alta. O prota fica mal por ver que a sua irmã está gastando pouco dinheiro que tem para pagar suas despesas do hospital. Então ele decide que com o poder desses olhos, ele vai ganhar muito dinheiro e fazer com que sua irmã tenha uma vida melhor. Ao sair do hospital, ele disse para sua irmã que tem algo para fazer, mas que voltará para casa logo. Ela pede para que ele volte cedo. Yehan sai caminhando pela rua pensando em como ganhar dinheiro com esses olhos. A cena corta para um beco onde tem uma mina fazendo apostas com um jogo de dados dentro de um copo. Ela chama as pessoas para que venham e apostem. Adivinhem se o número é grande ou pequeno. Um figurante já diz logo que aposta 500 por um número grande, outro já disse que aposta 300 por um número pequeno, outro ainda diz que apostou várias vezes por um número pequeno, e não acha que essa vez seja um número pequeno. Sendo assim, vai apostar 600 por um número grande. A garota, olhando para eles, pensa que são um monte de idiotas, e que só esperem, pois todo esse dinheiro será dela. Logo, ela lança o copo com os dados sobre a mesa, espera terminar as apostas. O nosso protagonista, ao ver aquilo, vê que tem muito dinheiro em jogo, e resolve usar os seus olhos divinos para dar uma espiadinha, para ver se os números que estão dentro do copo é um número grande ou pequeno. Os números pequenos são de 4 a 10. E os números grandes são de 11 a 17. Levando isso em conta, ele vê que no copo a soma dos dados é 9, então o distribuidor, ou seja, a picareta, a garota é que vai ganhar todo aquele dinheiro. Então, finalizando as apostas, ela levanta o copo e mostra os dados 2, 3 e 4, e grita que a soma dos dados é um número pequeno, sendo ela vencedora. Os figurantes reclamam que não entendem por que saiu pequeno de novo. O outro já grita que não quer jogar mais, pois já perdeu quase 3.000 em uma hora. O outro já fala que não acredita nisso e quer tentar de novo. A garota, toda feliz, agradece o patrocínio dos idiotas, rapazes, e se prepara para ir embora. Entretanto, ela olha e vê que Yehan está lá no fundo, e pensa que ele é um recém-chegado, e com isso ela pode lucrar mais um pouquinho. Então ela o chama e pergunta se ele quer jogar. Ao ouvi-la, ele pergunta se ela não iria embora, porque ela já estava guardando suas coisas. Ela, sensualizando, responde que ele é gracioso e que ela não irá, se ele quiser jogar. Em sua mente, ela fala que ali tem outro idiota para ela ganhar mais dinheiro, então ela pergunta a ele se ele tem certeza que quer jogar. Ele diz que sim e pede que ela comece. Ele pensa que é ela que o deixou jogar, então ela não deve se arrepender depois. Então ela levanta o copinho com os dados e diz para que apostem. Um figurante diz que vai apostar 500 no pequeno, outro disse que vai apostar 1.000 pelo pequeno, outro 300 pelo grande. O nosso prota ativa os olhos divinos enquanto os dados são lançados. Então a garota lança os dados e pergunta a ele quanto ele aposta. Então, ele fala que não tem muito dinheiro e vai apostar apenas 10. Ela, irritada, pensa consigo que ele é um liso. Então ela lança os dados e anuncia o resultado, que foi um resultado de números grandes. Ela agradece a todos pela aposta e vai recolher o dinheiro. Então passa o que o protagonista ganhou, parabenizando pela vitória. O nosso protagonista liso pensa que aquilo é muito dinheiro, e fica muito animado. Ele só consegue ver ela como uma coelhinha pronta para o abate, e pretende deixar ela sem nenhum centavo. Meia hora depois, após várias partidas, ela anuncia mais um resultado, onde Yehan mais uma vez ganha. O figurante fala que esse cara tem muita sorte, outro se pergunta quanto ele já não ganhou. Isso é impressionante. Eles pensam que ele deve ser alguém experiente que sabe o número dos dados pelo som que eles fazem.
O nosso amigo liso fica pensando que isso foi incrível, ele conseguiu muito dinheiro, isso é muito mais que o salário que ele ganha no mês. A guria está morrendo de raiva, ele acha que ele é um bastardo e se seguir assim, ela vai perder tudo que ganhou no dia. Ele, para provocá-la, pergunta se ela não quer continuar jogando. Ela, nervosa, bate a mão na mesa e fala, vamos apostar, mas vamos apostar grande. Ela está muito determinada para recuperar o dinheiro que conseguiu antes e perdeu para ele. O protagonista, que não é bobo nem nada, fala que sente muito, mas ele não faz apostas grandes. A moça furiosa pergunta a ele se ele quer jogar ou não, me fala que ela precisa recuperar um pouco do dinheiro que ele ganhou. O protagonista dá uma tossidinha e fala que tudo bem, mas pergunta o que ela quer apostar. Ela disse para ele apostar todo o dinheiro dele. Ele fala se ele apostar todo o dinheiro, se ela perder, o que ele vai ganhar, tendo em vista que ela já não tem mais nada. Ela, usando seus encantos femininos, diz a ele que, se ela perder, ele pode fazer o que ele quiser com ela. O prota, com cara de santo, confirma se ele realmente vai poder fazer tudo o que quiser com ela. Figurantes em volta ficam todos corados e emocionados. Ela vai além e fala que espera que ele mantenha a palavra dele, mas além de ficar sem seu dinheiro, se ele perder, ele vai ter que correr pelado pela rua. E o protagonista não arregou, ele disse que estava bem e mandou que começasse. Ela ainda, para provocá-lo mais, diz que espera que ele não se arrependa. Então, ela inicia os paranauês para jogar os dados e os figurantes acham sua performance incrível. A guria faz a dança da deusa da fortuna como uma encenação para poder lançar os dados. Os figurantes falam que isso é incrível, se ela tivesse usado essa técnica com eles, ela teria ganho até o botico deles. O segurança acredita que o protagonista está perdido agora. Quando ela termina, ela pergunta a ele o que acha e se ele está assombrado com suas habilidades. Tá bom. Mas quando ela olha para ele, ele está apenas contando dinheiro em suas mãos. Ela, puta com o que está vendo, fala que ele é grosseiro e ele podia pelo menos se concentrar no jogo. Ele, apesar de viver que ela está brava, fala para ela esperar. Ele pergunta se acaso ela é uma galinha assustada. Ela fica muito brava e diz para ele não se atrever a chamá-la de galinha. Ela bate o copo na mesa e sai um monte de fumaça, e ela pergunta a ele se ele está pronto para perder. Ele com cara de pastel. Pergunta a ela se ela, por acaso, está usando essa fumaça para ocultar alguma trapaça. Mas ela apenas o pergunta o que ele acha que vai sair, grande ou pequeno. Então, ela fala em seus pensamentos que os dados dentro da caixa ainda não se agasalharam, já que assim ela pode mudar o resultado, tanto se eleger grande ou pequeno, e desta vez ela vai ganhar. O protagonista fala que então ele vai eleger e aperta sua mão com firmeza e diz que aposta que sairão 3 dados com 6 números. Ela, assustada, já começa a pensar que, ele, inclusive conscientemente, apertou sua mão para evitar que ela pudesse mover o copo. Preocupada, ela pensa que ele poderia estar fingindo ser um novato todo esse tempo. Então, ele remove o copo e mostra os dados. E o resultado é exatamente o que ele havia dito. Um monte de figurante fica impressionado. Eles falam que ele tinha razão, ele é incrível, nunca haviam visto nada igual. E o prota fica ali se achando. Ele todo animado fala que só se trata de um pequeno truque, e que faz isso apenas por diversão. A garota picareta já tenta sair de fininho pensando que ela tem que sair enquanto pode. Então o protagonista percebe e pergunta a ela o que ela havia dito antes. Ela já suando frio pergunta o que ele está planejando fazer com ela. Ele com cara de quem não quer nada diz que eles podem falar sobre isso. A picareta aponta para o alto e diz, olha o disco voador. Os otários ficam todos olham para ver, e ela vaza rindo da cara deles, pensando que eles são idiotas por acreditar nisso. O prota percebe, e grita para que ela pare, e sai correndo atrás dela gritando para que ela devolva o dinheiro dele. Eles seguem correndo pela cidade, até que ela consegue se esconder, mas o protagonista vê a ela, pois ele tem os olhos divinos. Ele disse, você acredita que eu não posso te encontrar, se você se esconder? Ela está no cantinho toda aliviada porque, até que enfim ela se livrou daquele idiota. Mas o prota aparece do nada com seus olhos divinos, e diz,
aqui está você. Ela toma o maior susto. Ele a pega e fala: você queria me roubar em plena luz do dia, me dá o meu dinheiro. Ela disse que ganhou o dinheiro de forma limpa, sendo assim ela não vai entregar nada. O protagonista começa a dizer: filha da fruta, se você não me der meu dinheiro eu vou. E é interrompido por alguém lhe dizendo: meu pequeno irmão, por favor, pare. Ele olha, e vê um homem em uma cadeira de rodas rodeado por caveiras fantasmas. O homem da cadeira de rodas fala com a picareta: Ioiô, você se meteu em problemas outra vez, o que aconteceu agora? O prota assustado a solta e diz que isso foi assustador. E pergunta para o homem quem ele é, e pensa consigo, o quanto de sangue esse homem deve ter em suas mãos, para ter todos esses fantasmas o seguindo. Ele responde que é o irmão de Ioiô, a picareta. Então, Ioiô fala para o seu irmão, que não causou nenhum problema, foi esse pirralho que trapaceou desobedecendo as regras. O prota fala para ela não ser mentirosa, foi ela que o enganou e saiu correndo e pede para que ela entregue o dinheiro. Ela fazendo careta fala que não vai devolver, e se ele quiser que ele venha para o fight. Ele já se preparando, fala para ela não pensar que só porque ela é mulher, ele não cairia no fight com ela. Então ela fala: vamos, vem então. Os dois ficam por um tempo nessa lenga-lenga. Mas o irmão dela já tá puto. E não aguenta mais, mete a mão na mesa. E manda parar com a putaria. Ela manda um dedinho de paz e amor para o prota, e fala que agora seu irmão está irritado. Espere que você vai ver só. Seu irmão, irritado, mete a mão no pé da escuta dela. Que ela voa longe. A Ioiô olhou sem entender nada e pergunta: irmão, por que você me bateu? Ele a repreende dizendo: quantas vezes eu te falei para não fazer apostas? Você se esqueceu de como eu quebrei as pernas? Ela responde que essa é a única maneira de conseguir o dinheiro, para que eles possam curar suas pernas, e não quer que ele fique assim pelo resto da vida. E Erhan, confuso, pensa, no que poderia ter acontecido para ele ter uma perna quebrada? Então decide usar os olhos divinos e vê que realmente há algo errado com as pernas do irmão de Ioiô. Então ele fala que os músculos de sua perna foram cortados e há algo preso em sua panturrilha. Os irmãos ficam em choque por ele ter conseguido ver o que estava acontecendo. Então o irmão de Ioiô surpreso fala para o protagonista: você realmente pode ver o que está acontecendo com as minhas pernas? O prota, se achando para baralho, diz que isso é algo que seus olhos podem ver facilmente. Ioiô se aproxima de Erhan e pergunta: pirralho, você sabe o que está acontecendo com as pernas de meu irmão? Você pode curá-las? Mas logo ela percebe que ele não gostou de ser chamado de pirralho. E muda completamente sua atitude, então ela o chama de gatinho, abraçando seu braço, diz para não ser tão ranzinza e pergunta se ele poderia ajudar. Nosso prota virgão, com cara de bobo, sentindo os balões dela em seu braço, pensa que essa sensação é incrível. Ele então se afasta, e ela usando todo o seu charme, diz que se ele puder curar seu irmão, ela será sua. Ela pensa consigo mesma, que ele parece ser do tipo de homem que faria qualquer coisa por uma garota como ela. E Erhan interrompe seus pensamentos empurrando ela, ele diz que sente muito, mas não há nada que ele possa fazer a respeito. Então nosso prota decide ir embora, mas pensa que não vai fazer nada, porque afinal, ele não os conhece. Então o irmão da garota pede para que espere, e diz que tem troca de curar suas pernas, o que ele acha de fazer um trato. E Erhan se vira e pergunta que tipo de trato ele está disposto a fazer. Então o rapaz começa a falar: eu me converti no rei do sudoeste com jutsu, taijutsu e kung fu. O prota suando e espantado diz que então ele é Zhao Entian. O rapaz então responde que, isso mesmo, ele é Zhao. Então, Erhan pensa que há algum tempo, Zhao era alguém poderoso, e se pergunta como ele ficou naquele estado. Ioiô tenta falar algo sobre o seu irmão, mas é interrompida pelo mesmo, que diz para que ela pare. Então Zhao pergunta o que ele acha de fazer um trato com ele agora que sabe quem ele é. O prota pensa que, apenas pode ver qual é o problema mas não sabe como curá-lo. Então aparece em sua mente o livro, Sutra da Medicina Onigu, e o livro de refinamento do que ele surpreso pensa que estes, são 2 livros secretos guardados no colar de Jade. Ioiô vendo parado já fala logo para ele dizer alguma coisa. Pode ser curado ou não?
Zhao diz para ela esquecer, não é tão fácil curar suas pernas, antes já era inútil buscar um bom médico e agora, é ainda pior. Então Ye-Han responde confiante que pode curá-lo. Zhao fica surpreso com sua resposta, já Yoyo fica feliz. Então o prota fala que pode curá-lo, mas para isso ele precisa de algum tempo para se preparar, para assim, estar mais seguro. Zhao, se agarrando a esse último fio de esperança, fala para o prota, que se puder curá-lo, trabalhará para ele durante 3 anos. Yoyo emocionado o abraça agradecendo, e Ye-Han, que não é bobo, aproveita bem o momento. O prota sai pensativo porque prometeu ajudar com a enfermidade de Zhao, mas ainda assim saiu sem seu dinheiro, e promete a si mesmo que isso nunca mais vai acontecer. Seu demônio interior fica bravo com ele dizendo que ele não pode ajudá-los, eles merecem tudo o que aconteceu. Então alguém começa a gritar que está vendendo um jarro de jade da dinastia Ming, que custa apenas 3.000. O prota escutar decide dar uma olhada pois quem sabe ele possa comprovar se é realmente verdadeiro. O velho vendedor fala para o povo à sua volta verem seus materiais. Ele tem um jarro de jade da dinastia Ming, uma pintura paisagística da dinastia Song, um sino de bronze do tempo de guerra. E garante que todos são artefatos muito raros e antigos. O prota, em meio às pessoas, pensa que esse velho tem coragem para vender esses produtos em plena luz do dia. Um figurante se aproxima do velho e pergunta quanto custa o sino de bronze dos tempos de guerra. O velho responde que custa 320, e garante que está em perfeito estado. Ye-Han decide usar seus olhos divinos para ver se há algo bom com esse velho. Então ele vê que o amuleto de jade, na verdade é de vidro, as caligrafias que o velho está vendendo, a tinta nem secou direito ainda. E o sino de bronze, na verdade é de plástico. Então ele conclui que esse velho é só um trambiqueiro mesmo, e decide sair. Ao sair, ele nota que um velho com vestes tradicionais chinesas, e uma moça de cabelo rosa se aproximam do vendedor. As pessoas da rua começam a falar que esse homem é Zhou Ming, e se perguntam o que ele está fazendo ali. Ele tem uma grande reputação, e é um especialista em artefatos antigos. E ficam curiosos pensando que talvez tenha algo bom ali. A menina de cabelo rosa questiona seu avô porque eles não vão até uma pessoa que eles conhecem, chamada Mingyue Xuan. Ele diz a ela que as possibilidades de aparecer algo verdadeiro ali são muito pequenas. Então ele se aproxima do vendedor e pede para ver um jarro. O prota já usa seus olhos divinos para analisar o jarro, então o vendedor entrega o jarro para o velho e o mesmo nota que ele tem rachaduras. Então sua neta já fala que aquilo é falso, e ainda que fosse real, as rachaduras iriam arruiná-lo, e ele valeria pouco dinheiro. O velho só concorda e devolve o vaso para o vendedor. As pessoas que estavam ali começam todas a sair, e o vendedor pede para que eles não vão, que orem novamente. Um figurante disse que pensou que o velho teria encontrado algo bom novamente, outro já fala que se houvesse algo bom ali, o velho já o pegaria rapidamente. Logo, todos decidem manter distância daquele vendedor. O prota, que viu algo com seus olhos divinos, volta até o vendedor e disse que vai ficar com o jarro. O velho em vestes tradicionais chinesas e sua neta de cabelo rosa olham espantados. Então o prota repete novamente para o vendedor, e diz que vai ficar com o jarro, e este já o entrega rapidamente e diz que vai custar apenas 3.000. Ele concorda e entrega o dinheiro para o velho vendedor. O velho rapidamente pega o dinheiro, recolhe todas as suas coisas, e sai correndo pensando que esse garoto é um idiota. As pessoas ali em volta começam a zombar dele, porque o velho Zhou, que é um especialista, disse que aquilo era falso, e ele era idiota de ter comprado. Outros zombando, dizem que talvez ele pensa que tem uma vista melhor que o velho Zhou, óbvio que aquilo era falso. A garota de cabelo rosa se aproxima, e diz que ele é idiota por haver comprado o jarro por 3.000 dessa maneira. Ye-Han diz a ela que acredita que as pessoas que se justificam a si mesmas é que são os verdadeiros idiotas. Ela entende que ele está falando dela mesma, e o chama de filho da fruta, então pergunta como ele se atreve a chamada de idiota. Então velho Zhou fala com o Ye-Han, como é possível você conseguir perceber que a porcelana quebrada é real logo? Ele responde que há 2 pontos que ele necessita corrigir. Em primeiro lugar, o jarro não está quebrado, em segundo lugar, este jarro é um negócio verdadeiro. Os figurantes, que não perde tempo, já começam a rir, e dizem para que ele abra os olhos e deixe de falar às cegas.
Outro já fala que essa é a maior merda que ele já ouviu na sua vida, e ele está enganado. Então a moça de cabelo rosa, rindo, pergunta se o que ele está dizendo é que o vaso verdadeiro está dentro daquele vaso. O ancião diz que os jovens não devem se deixar levar por seu coração, ele precisa treinar o seu conhecimento e poder visual. Sendo assim, Yehan pega uma garrafa de água, despeja sobre o vaso e diz para eles abrirem bem os olhos, e olharem com atenção. Então aquela primeira camada que estava sobre o vaso se desintegra e cai, revelando um vaso autêntico. A garota de cabelo rosa e o ancião se surpreendem, e dizem que isso é impossível. Então Prota pergunta se agora eles podem ver claramente. O padrão que eles viam antes era apenas sujeira que se apegou ao vaso ao ser desenterrado. Então o velho Zou elogia dizendo que ele tem uma visão impressionante. Então os figurantes que antes estavam zombando dele, começaram a dizer que ele é profissional, e eles é que eram cegos. Outro fala que se isso é certo este vaso vale pelo menos 10 milhões. Yehan pensa que esses caras são uma piada, ele tem a visão divina, e nem sequer 10 deles seriam capazes de se comparar a ele. A garota de cabelo rosa diz que ainda não acredita que ele pode dizer se o vaso é real ou não. Então o protagonista propõe a ela fazer uma aposta, e eles averiguarem se o vaso é real ou não. Ela, com a cara sombria, diz que o levará ao mercado para que um profissional o inspecione. Então o protagonista já fala que se ele ganhar ela deve sair com ele. Ela disse se for falso ele deve dar 1 ano de salário para ela. Ambos aceitam as condições. O velho Zou pensa que o Prota tem uma presença poderosa, então ele fala que já que ambos concordaram, o pavilhão da lua brilhante está logo adiante. Lá tem um especialista, então eles devem dar uma olhada. Algum tempo depois eles chegam no pavilhão da lua brilhante, um jovem chamado Lin Bomo vê o velho Zou e vem correndo para o receber, dizendo que eles são clientes de prestígio e havia sentido sua falta. Ele direciona a sua fala à garota de cabelo rosa e diz: Irmã Yuna, não tenho te visto desde muito tempo, por favor entre. Então eles se reúnem para conversar, e o velho Zou começa a falar que vieram ali desta vez porque querem que ele os ajude a identificar um artigo. Então Yuna aponta para o Prota e fala que ele disse que a percepção de seu avô era falsa, e por ele ser teimoso eles até haviam feito uma aposta. Lin Bomo diz que se o ancião Zou disse que é falso, então é falso, não há necessidade de averiguá-lo. Yehan, puto, fala para ele dar uma olhada e que ele está sendo muito irracional. Então Lin Bomo, de forma elegante, segurando a xícara de chá, diz que ele é bastante familiar e pergunta se é a primeira vez que ele vem ali. Yehan olha para ele e pergunta: e se for? Então Lin Bomo diz que já viu muitos do tipo do Prota, todos pensam que são muito inteligentes. Então Prota diz a ele: por que não vai direto ao ponto, me diz logo que não quer examinar o artigo. E ele vai buscar outra pessoa. Yuna pensa em interferir, mas seu avô diz que não há necessidade. Então Lin Bomo diz para o Prota ter calma, pois mesmo que seja a primeira vez que vem ali, ele não causaria nenhum constrangimento para o velho Zou. O Prota pergunta para ele o que ele está pensando. Então Lin Bomo mostra várias antiguidades e diz que no meio delas há 3 falsificações. Tudo o que ele precisa fazer é encontrar uma falsa. Se ele conseguir encontrar pelo menos uma, ele não só vai inspecionar o jarro de graça, também como vai pagar ao Prota uma quantia considerável em dinheiro. Yehan fala que ele faz parecer difícil. Mas em sua mente ele pensa que isso é realmente muito fácil. É como se ele precisasse ir no banheiro e alguém lhe passasse um papel higiênico. Lin Bomo pergunta se ele está disposto a aceitar. O Prota responde que sim e que hoje vai abrir um pouco os seus olhos. O velho Zou pergunta quanto tempo ele vai precisar, e se 1 hora é suficiente. Ele se vira, se aproxima das antiguidades e diz que não precisa de 1 hora, para ele basta 1 minuto. Apenas 1 minuto é o suficiente. Lin Bomo pergunta se ele está desprezando o pavilhão da lua brilhante, pois 1 minuto não é suficiente para achar nenhum fio de cabelo. O velho Zou fala para Yehan ter cuidado, pois isso é muito importante. A garota de cabelo rosa já pensa que ele está de brincadeira. Então Prota pega 3 itens e os coloca em cima da mesa e diz que já encontrou todos. Todo mundo fica surpreso, pois foi muito rápido. O velho Zou, com cara de zumbi da Deep Web, diz que não acredita que ele tenha conseguido. A garota pensa isso tem que ser mentira. Será que ele é realmente tão bom assim?
Então o prota começa a falar o que há de errado com as peças que ele pegou. As pérolas são feitas de areia, a parte inferior da botija foi colada, e a base da estátua de bronze também foi colada. Lin Bomo, já suando, pensa em como diabos ele fez para achar esses itens em tão pouco tempo. E Erhan, só para dar uma humilhada básica, acrescenta que não são apenas 3 peças falsas, mas sim 4 peças, e mostra uma pérola. Lin Bomo já grita preocupado dizendo que essa é uma pérola preciosa do pavilhão. O prota fala que ele deve estar brincando e vai fazer todos ver claramente, e lança a pérola no chão, enquanto todos se desesperam, então a pérola se quebra e dela sai uma esfera. O velho Zou pega a esfera e diz que o interior da pérola luminosa da meia-noite é feita de cobre e isto é inacreditável. Então Erhan pergunta a todos se ele é o suficientemente inteligente. Lin Bomo reconhece seu erro, e se inclina humildemente pedindo desculpas ao prota, o chamando de mestre, e Erhan diz para que não se preocupe, pois encontrar alguém habilidoso como ele, é como encontrar uma agulha no palheiro, não é algo que se vê todo dia. Mas em sua mente ele pensa que ele é inteligente para baralho. O velho Zou e sua neta, vendo aquela cena, pensa que estão sem palavras. Então Lin Bomo chama e pede para que o sigam, pois ele vai conseguir alguém para inspecionar o artigo. Um momento depois o artigo é levado para inspeção, enquanto todos aguardam. E após algum tempo um homem traz o vaso de Erhan, e diz que o artigo é verdadeiro e o mesmo custaria mais de 1 milhão no mercado. Bom galera, chegamos no final desse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. E se curtiu, já sabe, manda aquele like maroto, compartilha com a galera e se inscreve para ficar ligado nos próximos vídeos. E claro, se tiver alguma ideia massa pro próximo, deixa nos comentários. Tamo junto nessa. Valeu demais pela presença, se cuidem e até o próximo vídeo.